imortalidade virtual, a imortalidade de Avatar. Esse assunto aí é extraordinário. É porque desde o início de tudo isso, a procura pela imortalidade, ela é tremenda. E outra coisa que eles pensam é que as pessoas que geram muito, que são muito poderosas em conhecimento e em poder, elas jamais deveriam morrer. Que aí vem a imortalidade. Então, a imortalidade é algo que chama a atenção do ser humano há muito tempo. Afinal, o ser humano não foi criado para morrer. Viver uma vida terrena que nunca vai acabar, podendo atravessar gerações, parece uma ideia que mexe tanto com pobres como com ricos. É muito difícil alguém que nunca tenha ao menos imaginado viver uma vida sem preocupações, podendo ver todos os acontecimentos da história futura da humanidade. Nesse vídeo, eu quero te mostrar que o que antes parecia possível apenas nas telas de cinema está se tornando um objeto de obsessão de muitas pessoas, e cientistas já trabalham nesse intuito. O que para muitos parece loucura, para outros logo vai acontecer, e isso basta uma questão de tempo. Mas dentre tantos esses sinais aí citados para o senhor, tem um outro bastante relevante também, que é o avanço tecnológico, né? A gente falando aí sobre inteligência artificial, tem até agora o metaverso. O senhor em off falou comigo aí, e eu até pensei em estudar depois sobre esse assunto. A imortalidade virtual, a imortalidade de Avatar. Esse assunto aí é extraordinário. É porque desde o início de tudo isso, a procura pela imortalidade, ela é tremenda. São duas questões, Fábio. Por que a redução populacional está dando uma agenda e ela é bíblica, né? A redução populacional, ela está em Apocalipse 6:8 e Apocalipse 9:15. 6:8 a Bíblia diz que 1/4 da terra, olha, é muito forte, 1/4 da terra vai morrer por fome, tá aqui, ó, 6:8. E olhei, e eis o cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte e o Inferno seguir, foi-lhe dado poder para matar a 1/4 da terra. Redução populacional. 2 bilhões de pessoas com fome, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Tá aí ou não dá? Tá sim. Capítulo 9, versículo 15. Olha lá. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 dos homens na terra. Meu Deus do céu, realmente tá aqui, ó. Então, veja bem, você tem 1/4 e 1/3. Eu vou ser bem raso, bem leve. Bem raso. 3 bilhões de pessoas. Estou dizendo bem, pode chegar a mais de 4 bilhões de pessoas. Em dois juízos apocalípticos. Só que existe uma ideia, 2 ideias. A ideia dos globalistas. Primeiro, somente 20% da população mundial produz. 80% da população mundial é um peso morto. Come, bebe e dorme. Não gera, não produz, não faz nada. Então, qual é a visão? Para que eu vou manter uma carga de gente tão grande se não gera nada? Você está entendendo? Então, é melhor eu exterminar uma parte. Sim. Para que o mundo seja melhor para todos, que é a Agenda 2030. Se você estudar sobre a Agenda 2030, ela está erradicação da pobreza, fome zero, saúde para todos, educação para todos, energia limpa. Igualdade. Uma utopia na Terra, um paraíso na Terra. Você está entendendo? Essa é a agenda. E outra coisa que eles pensam é que as pessoas que geram muito, que são muito poderosas em conhecimento e em poder, elas jamais deveriam morrer. Que aí vem a imortalidade. Então, existe a ideia agora que está em alta do transplante de cabeça. Transplante de cabeça. Isso já vem desde 2010. Testes, teve gente que se colocou à disposição de transplantar a cabeça. O clone não deu certo, então, né? Isso. Porque aquela ideia do clone foi feita até aquela novela e tudo, né? Sim. E a ideia do transplante de cabeça é uma ideia de as pessoas... Eu não acredito que Deus permitirá. Na minha visão, é impossível. A ideia é o quê? Pegar a cabeça e transplantar para outro corpo. Entre a questão do corpo de muita gente, né? De presos, é assustador isso. E outra coisa que entra nessa questão é a inteligência artificial. Então, o Meta já tem uma empresa que oferece a imortalidade. Então, imagine lá, vamos imaginar... O meu pai é morto. Vamos supor que ele vivesse agora.
Meu pai morreu quando tinha 3 anos. Vamos supor que ele vivesse nesse mundo tecnológico. Então, o Meta, essa empresa, vai fazer um rastro de todo e-mail, toda foto, todo áudio, toda imagem, todo vídeo do meu pai, e vai criar um avatar. E o meu pai, se eu quiser, por exemplo, meu pai morreu agora. Ele existe dentro do metaverso. Então, eu quero conversar com meu pai e almoçar com meu pai. Então, a empresa vai criar esse avatar, ele vai existir dentro do metaverso. Então, eu vou colocar o óculos e eu vou entrar na sala e aí eu vou poder conversar com meu pai, comer com meu pai lá dentro do mundo virtual, e ele vai existir lá como se ele estivesse vivo aqui fora. E é uma ideia tremenda, né? É terrível, né? É curioso, mas assustador ao mesmo tempo. Paz no Senhor, meus irmãos. Eu sei que esse assunto parece coisa de filme de ficção científica, mas você sabia que já existem projetos para fazer com que pessoas voltem à vida ou até mesmo nem experimentem a morte? Essa vontade de se tornar imortal tem movimentado milhões de dólares e feito com que cientistas se dediquem e até digam que está cada vez mais perto a hora que o ser humano vai começar a viver para sempre, né? No vídeo de hoje eu quero te trazer 2 projetos que estão sendo feitos com esse intuito e que, segundo os cientistas, estão bem avançados aí nessa questão, e também te trazer uma visão bíblica sobre esse assunto. Antes, apenas eu peço a você que nos ajude deixando seu like. Se não for inscrito, meu convite fica para que você se inscreva aqui no canal, e também, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp. Dito isso, vamos entrar no assunto de hoje. Dentro destes tanques cheios de nitrogênio líquido estão os corpos, ou apenas as cabeças, de 199 pessoas. Muitas delas, antes da morte, optaram por ser criopreservadas, na esperança de um renascimento no futuro. Muitos desses pacientes, como a Fundação Alcor Life Extension costuma chamá-los, são pessoas que estavam doentes e em estado terminal. Parece filme, mas não é não, hein? Médicos norte-americanos prometem trazer mortos de volta à vida. A criogenia é um ramo que estuda tecnologia para a produção de temperaturas abaixo de menos 150 graus Celsius. Dentro da criogenia existe algo chamado crônica, que é a criogenia para corpos de seres vivos ou de seres que perderam a vida, né? Nessa técnica, o corpo é refrigerado a pelo menos menos 196 graus Celsius, fazendo com que o processo de deterioração e envelhecimento pare. Segundo eles, desta forma é possível manter o corpo nas mesmas condições durante vários anos para que no futuro seja reanimado. Em todo o mundo, cerca de 600 pessoas estão congeladas neste processo, aguardando para voltarem à vida. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Arizona, existe uma empresa gigantesca só fazendo isso. O cliente morre, eles vão lá, pega o corpo, põe de cabeça para baixo, congela e deixa lá esperando a ciência evoluir, né? Para fazer isso, a empresa cobra a quantia de $200 mil para congelar o corpo por inteiro, ou $80 mil para congelar somente o cérebro. O detalhe é que tem que ser pago quando a pessoa ainda está em vida, né? Na minha opinião, se eles acreditassem mesmo no processo e na tecnologia deles, eles cobravam metade em vida e metade quando voltasse à vida, né? Existe uma equipe pronta de plantão 24 horas para fazer toda a organização. Assim que é confirmada a morte de um cliente, uma equipe se dirige rapidamente ao local, prepara o corpo e durante o transporte até a empresa coloca no gelo e aplica um anticoagulante poderoso nas veias do defunto. Quando chega no laboratório, o congelamento realmente começa. E assim que o corpo atinge uma temperatura de menos 300 graus Celsius, é levado para o tanque de nitrogênio e colocado de cabeça para baixo. Para você ter uma ideia, o slogan dessa empresa é o seguinte: nossos clientes, eles amam tanto a vida que esperam viver depois da morte. E para ser sincero, não tá tão errado esse slogan não. Mas não é bem do jeito que eles esperam que seja aí a vida eterna. Eu já vou falar sobre isso no final do vídeo. A empresa do bilionário Elon Musk, que para muitos é chamado de doido e para outros é um grande visionário, e não precisa muito para saber o porquê que ele divide tantas opiniões, é só olhar para os empreendimentos dele. Ele quer habitar Marte, ele quer fazer de Marte um novo planeta para a humanidade estar vivendo, ele quer construir carros ecológicos que sejam rápidos, mas que também se pilotam sozinhos através de inteligência artificial, e a pessoa tem que confiar nisso aí tudo, né? Mas o projeto mais ousado e que mais divide opiniões, sem dúvida, é o Neuralink.
Elon Musk quer conectar o cérebro humano a máquinas através de um chip instalado na cabeça das pessoas. Em um primeiro momento, Elon Musk diz que esse chip ajudará pessoas com deficiência a retomar as suas funções e que poderá dar ao ser humano a habilidade de comandar e acessar computadores e celulares apenas através da sua mente. Eu espero que tenha um bom antivírus, né? Porque senão já viu o que vai dar. Mas, segundo os cientistas, essa tecnologia poderá fazer com que toda a sua vida seja baixada em um chip e depois colocado em um computador ou até mesmo em um corpo robótico. Ou seja, o Neuralink ele já tem até uma propaganda aí convidando pessoas para se voluntariar para receber esse chip no cérebro. Num primeiro momento, a ideia deles é que esse chip ele consiga fazer com que pessoas que sofreram lesão no cérebro e por causa disso não tenham visão, audição, não andem ou não tenham aí o movimento de alguma parte determinada do corpo, elas venham a retomar essas funções. Segundo, com a evolução eles querem que esse mesmo chip conecte a mente das pessoas e você consiga acessar o seu celular, o seu computador. Coisa de filme, né, meu irmão? É coisa é por isso que o Elon Musk ele divide tantas opiniões. Tem gente que diz que ele é maluco e tem gente que diz que ele é um visionário, que as ideias dele aí são grandes ideias. E num momento aí um pouco mais evoluído, esse mesmo chip ele vai conseguir fazer o download das suas memórias, dos seus pensamentos, daquilo que tem no seu cérebro. E depois que quando você perceber aí que a sua vida está indo embora, você pega aquele chip, coloca num computador, coloca aí num corpo robótico e você vai viver para sempre, né? E tem que tomar cuidado, porque também se fizer o download e jogar na nuvem, perdeu a senha, você vai morrer do mesmo jeito. Na verdade, o que nós podemos ver aqui é que o ser humano ele está correndo para todos os lados com apenas um intuito. O ser humano não quer perder a sua vida, ele não quer deixar as coisas dessa terra, ele não quer deixar de viver e realmente a nossa vida é boa, mas nós sabemos que ela faz apenas parte de um pequeno trecho da nossa história. A Bíblia está se cumprindo, nós sabemos que a ciência ela está evoluindo, como está escrito no livro de Daniel. Eu não sou contra a ciência. Para poder falar com você agora aqui nesse vídeo, nós estamos utilizando a tecnologia, a internet, uma webcam, utilizando sistemas de edição. Então a tecnologia ela faz parte da vida humana. O grande problema é quando a tecnologia ela quer se igualar a Deus. A Bíblia diz que o único que pode dar vida e tirar a vida é o próprio Deus. Na minha opinião, o máximo que eles vão conseguir com todos esses projetos é de repente criar um robô que tem as suas memórias e vai ser como uma câmera de celular que você grava um filme, é apenas uma recordação, uma memória que ficou ali, não vai ser a vida da pessoa. Ou então, esses que estão aí congelando as pessoas, o máximo que eles vão conseguir aí de repente criar um monte de zumbi que vão andar pela rua, mas que não vão ter as funções de um ser humano. E por quê? Porque tem uma parte do ser humano que a gente não vê. O ser humano não é apenas o corpo físico, não é apenas pele, carne, músculo, nervos, órgãos, não. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus cria o homem, ele faz o homem feito de barro e está ali aquele bonecão de barro feito pelas mãos de Deus e mesmo assim o homem não tinha vida. O homem só se torna ser vivente quando Deus sopra sobre ele o seu espírito. Então, o ser humano ele jamais vai poder conseguir soprar o espírito sobre a vida de alguém. O que eles vão conseguir talvez é dar vida aí, como eu já disse, a um corpo sem alma, sem espírito e que vai ser apenas um amontoado de músculo, pele, carne se mexendo, mas que não vai ter as funções de um ser humano de verdade. Como eu disse ali no começo do vídeo, o slogan deles não está totalmente errado, né? Eles dizem que os clientes amam tanto a vida que eles querem viver até mesmo depois da morte. Não está totalmente errado, sabe por quê? Porque realmente o ser humano ele é um ser eterno. Nós vivemos até mesmo depois da morte. Eu quero falar para você que eu sei o segredo da vida eterna. Muita gente que entrou nesse vídeo sabe o segredo da vida eterna, mas eu tenho certeza que vai entrar gente aqui que talvez entrou pela curiosidade e não saiba esse segredo e eu quero contar para vocês. Tá na Bíblia, no livro do Evangelho de João, capítulo 10, no verso 27 e 28, diz assim, ó: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por isso, se você quer viver eternamente, se você quer experimentar uma vida eterna,
O que nós podemos fazer para experimentar essa vida é aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nesse vídeo eu quero fazer um apelo para você que talvez ainda não aceitou a Cristo. O ser humano, essa parte que nós vivemos na Terra, é apenas uma pequena parte da nossa existência e a menor delas. A nossa maior parte vai ser depois do que acontecer aqui. Por isso, se você ainda não aceitou a Cristo, o meu conselho para você hoje, diante de tudo aquilo que você ouviu, o ser humano ele não vai conseguir trazer a vida novamente, ele não vai conseguir se tornar imortal da forma que os cientistas querem, mas através de Jesus Cristo nós vamos viver eternamente após a nossa morte. Então aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador e experimente a alegria de ter a vida eterna. Para você que ficou até o final, eu quero indicar um vídeo que vai aparecer desse lado aqui, ó. Basta você clicar na fotinho aí que você vai ser direcionado para ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.